Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. Este ano é um ano político. Teremos eleições de deputado estadual até presidente da República. Eleições em todo o país. Aqui no Rio Grande do Norte, um cenário que se mostra ainda um pouco indefinido. As águas continuam turvas e as cartas estão embaralhadas com os jogadores observando o que tem na mão, à espera do início do jogo. Na mesa, nomes importantes da política potiguar. Como acomodar tantos interesses conflitantes? Até que ponto a questão nacional vai influenciar esse jogo? A Copa do Mundo ajuda ou atrapalha? Como os partidos locais irão se compor para entrar em campo? O que pode acontecer no curto, médio e longo prazo? São questões que estão postas e que aguçam tanto a curiosidade dos eleitores como a capacidade de análise dos jornalistas políticos. Exatamente por isso, o Ponto de Vista de hoje entrevista o competente e respeitado jornalista político Túlio Lemos, para ele nos dar o seu ponto de vista sobre o atual momento político do Estado e quais as perspectivas do futuro, no curto, médio e longo prazos. Meu caro amigo jornalista Túlio Lemos, uma alegria imensa receber você no Ponto de Vista, uma entrevista que o nosso telespectador vai achar muito interessante porque é extremamente atual. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite e eu gostaria de começar, Túlio, perguntando uma coisa a você. Eu vou fazer uma pergunta vindo do geral para o particular. Começar com o cenário político brasileiro hoje. Qual é a sua visão sobre ele? Bom, primeiro agradecer mais uma vez a generosidade do convite, né? Eu sempre sinto aqui em casa, o Ponto de Vista é um programa realmente bacana e que tem uma repercussão muito boa. Às vezes que eu vim aqui teve uma repercussão muito boa. Eu agradeço mais uma vez o convite. O cenário nacional, ele está ainda indefinido, embora que naturalmente com algumas nuances diferentes do nosso cenário local, mas as pesquisas apontam para uma situação mais positiva para a reeleição da presidente Dilma. A última pesquisa apontou não somente a parte quantitativa de que ela é superior aos seus concorrentes, mas ao fato de que mesmo o eleitor brasileiro que deseja uma mudança, ele sinaliza que quer mudança com ela, quer que mude mais esse governo, ou seja, a oposição vai ter que atuar muito bem, argumentar muito consistentemente para poder chegar ao eleitor e mostrar que há possibilidade de mudança com outro governo, com outro partido. É necessário uma oxigenação na política, o poder, o mesmo partido 8, 12 anos no poder é muito. Então, tudo isso é preciso que a oposição, que se divide hoje em duas forças fortes, do ponto de vista de conteúdo também pessoal e de história política, até hereditária, como é o caso de Aécio Neves, o neto de Tancredo, candidato à presidência pelo PSDB, e o neto de Miguel Arraes, Eduardo Campos, governador de Pernambuco, pelo PSB. Ou seja, são duas forças realmente novas, do ponto de vista da política nacional, com conteúdo, com bagagem, com a responsabilidade muito grande, mas que ainda não conseguiram chegar ao eleitor, mostrando ao eleitor que eles podem ser efetivamente uma resposta àquele anseio de mudança, porque hoje a mudança, o eleitor quer mudar, mas sem mudar tanto assim. Tem duas coisas que eu queria lhe perguntar. É o seguinte, o personagem economia e o personagem manifestação,
acontecida em junho de 2013. Esses dois fatores influenciarão esta eleição de 2014? Eu acho que são diferentes no sentido de repercussão do ponto de vista eleitoral, no aspecto eleitoral. Por quê? A manifestação ela teve um poder muito forte, muito violento, sem levar para a violência, mas muito violento do ponto de vista de mudar com o cenário político nacional. A presidente foi imediatamente à televisão, tentou forçar o Congresso a apresentar um plebiscito, ou seja, a manifestação ocorreu na rua e repercutiu no poder, repercutiu no Palácio. E isso aí pode acontecer, e é o grande perigo que Dilma corre, que a presidente corre, é que as manifestações, por conta das redes sociais também, elas têm um efeito negativo muito rápido, muito acelerado. E isso, para quem está no poder, basta que você leve uma vaia para isso se transformar no aspecto negativo para a sua candidatura à reeleição, numa coisa gigantesca, como aconteceu da presidente ser vaiada em plena abertura da Copa das Confederações. Já a economia, eu vejo como que ela mexa pouco, porque os efeitos da economia não são sentidos no grande eleitorado, na grande massa, no universo maior do eleitorado. A economia, para quem fala, vai tentar justificar com a taxa Selic, com isso, com aquilo, com alguns elementos que não chegam ao eleitor simples. O eleitor simples quer saber o seguinte: tem comida no prato, a barriga está cheia, está tudo bem na cabeça dele, está tudo bem, então ele está estável, ele está bem. Então essa situação que, se os adversários de Dilma não conseguirem mostrar que é preciso mudar, que o governo está errado, onde é que o governo está errado? Porque se você for olhar, por exemplo, a gente teve problema na Europa, fortemente na Europa, e não teve no Brasil. Então, como você mostrar ao eleitor que esse governo está errado, se países muito mais fortes do que nós tiveram problemas e nós conseguimos superar esses problemas? Se a oposição hoje ainda não teve essa capacidade de mostrar onde é que está o erro do governo. E quando diz que a locomotiva da eleição vai ser a economia, eu acho que é um risco utilizar a economia quando, a grande maioria, naturalmente, que a gente sente, a classe média sente o imposto, sente o aumento e tal, mas não é a ponto de mexer ainda no sentido mais agressivo da palavra. Então, eu acho que isso aí é um risco à oposição ir por esse lado aí, só de mexer nesse tema. Uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte: dá certo misturar eleição com Copa do Mundo? Dizem que político, que no caso de torcida de futebol, vai até minuto de silêncio, né? Então é um risco, e é um paradoxo, quando você chega, por exemplo, e você pega uma presidente da República extremamente bem avaliada, do ponto de vista administrativo, você pega essa mesma presidente do ponto de vista político, ela à frente dos seus adversários, e essa mesma presidente não tem coragem de ir para um lugar público porque corre o risco de ser vaiada. Ou as pesquisas estão mentindo, ou não estão identificando onde é que está o povo que está insatisfeito. Será que é somente em estádio de futebol? Será que é somente aquele momento de insatisfação generalizada? Quer dizer, não há ninguém ali que goste do governo atual, não há ninguém ali que queira aplaudir porque conseguiu trazer a Copa para o Brasil. Então, é um risco muito grande. Aí, afinal de contas, a gente tem duas situações diferenciadas. Quem trabalhou pela vinda da Copa foi Lula. Lula era muito mais povo do que Dilma, muito mais povão, muito mais chegado a essa situação de contato com o povo. Você tem Dilma, que é um pouco mais distante. Ou seja, será que, do ponto de vista puramente político, é uma boa ideia essa mistura? A presidente já viu que não é, porque ela levou uma grande vaia nesse início aí, na prévia de uma Copa do Mundo. E naturalmente que ela pensa hoje e muito como é que vai ser essa abertura da Copa, como é que vai ser o encerramento lá no Maracanã, da final da Copa do Mundo, já chegando perto da eleição, e você contabilizar, se acontecer, uma gigantesca vaia com o Maracanã lotado. Ou, aí respondendo também diante da indefinição, um aplauso generalizado para alguém que fez uma Copa competentemente. Então é uma situação que é um risco, é uma linha bem tênue e que só na hora que a gente vai saber o que é que vai acontecer. Temos que esperar que o Brasil de fato ganhe.
Porque aí já muda e já melhora bastante essa o humor da população com a vitória é diferente, né? A derrota você esculhamba logo com o time que perdeu. Perfeito. É isso aí. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. O mês de janeiro foi alvissareiro para o mercado formal de trabalho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo ele, o setor de serviço fez a diferença e o Rio Grande do Norte fechou saldo positivo de 717 vagas formais no balanço entre admissões e demissões. E voltamos à nossa entrevista com o jornalista Túlio Lemos, que sempre que vem ao programa abrilhanta muito. E com certeza esse programa de hoje vai seguir a tradição dos outros. Você já é de casa, Túlio, eu fico feliz em receber você. Como você analisa o governo Rosalba Ciarline? Olha, eu acho que Rosalba assistiu a uma catástrofe administrativa, fruto de uma vitória muito bonita e imprevisível que foi Micarla de Souza. Micarla ganhou a eleição no primeiro turno contra todo um conjunto de forças e o presidente mais bem avaliado da história veio para cá para lutar, para derrotar Micarla de Souza, contra uma candidata que não pesava nada contra ela, mas de qualquer forma Micarla conseguiu chegar ao eleitor com uma mensagem nova e ganhou a eleição. E o que é que aconteceu na administração de Micarla? Tudo aquilo que não se esperava nem a própria. Foi um desastre. Um filme que aconteceu que, na verdade, nem ela, acredito, queira assistir, nem muito menos repetir. E aí, Rosalba assistiu todo o filme. Um filme semelhante, tanto na eleição quanto na administração. Na eleição, ela ganhou em primeiro turno, estando na oposição, contra um governo bem avaliado, que era o governo de Vilma, que passou para Iberê. Embora o candidato não fosse tão forte assim, Iberê, mas de qualquer forma o governo como um todo estava muito fortalecido, estava com um grupo político forte, com toda a estrutura que o governo tem. E aí o que é que aconteceu? Rosalba chega ao governo e começa a administrar fechada no seu gueto familiar e provinciano. Muita gente fala, tem gente demais de Mossoró. O problema não é ter gente, a origem de onde vem, mas sim o que vai fazer no governo. O problema não é ser de Mossoró, de Natal, de Macau, de Macaíba. A questão é
Quem está no governo está contribuindo para melhorar a gestão, para abrir os espaços, sim ou não? Foi o que aconteceu com Rosalba. Considerando tudo isso que você está falando, ela terá condições de ser candidata à reeleição? Há duas situações de Rosalba. Primeiro, ela precisa se desvencilhar dos problemas jurídicos. Ela hoje é governadora por força de 2 decisões liminares. 2 decisões que não enchem uma página, uma lauda. 2 parágrafos que mantiveram o governo nas mãos dela. Então, é uma situação absolutamente frágil. Ela hoje é ficha suja, porque ela foi condenada 2 vezes por colegiado. Então, ela precisa primeiro sair dessa situação jurídica. Considerando que ela possa sair da situação jurídica, ela iria para um cenário político de construção de uma candidatura. Ela precisaria ter um candidato ao Senado, um candidato a vice-governador, suplente de senador. Hoje, ela sequer tem nomes com densidade, com representatividade suficiente para montar uma chapa. E mesmo que tenha no seu desejo, na sua conveniência, essas pessoas dificilmente ocupariam esses cargos por conta desse desastre administrativo em que se transformou o Estado. E como é que fica, então, o senador Zé Agripino, que é o presidente nacional do DEM e que tem exatamente correligionário dela? Como é que fica a posição dele? Nelson, você que tem experiência política também, eu acho que na nossa história recente da política aqui do Estado, nunca aconteceu um fato como esse. Zé Agripino é o presidente nacional e estadual do partido de Rosalba, do DEM. Ele lutou pela eleição de Rosalba. E hoje ele luta para que ela não seja candidata, porque ela sendo candidata, ele vai ser forçado a tomar uma decisão que não é de sua vontade pessoal, mas será necessária do ponto de vista da sobrevivência política do partido, da reeleição de Felipe Maia, da reeleição dos deputados estaduais, o que é negar a legenda à sua única governadora no partido do Brasil. Por quê? Porque ela perdeu o amparo político, perdeu a representatividade popular e hoje a insistência dela, se houver no sentido de candidatura, vai forçá-lo a deixá-la sozinha, isolada e negar a legenda. É uma situação realmente inimaginável para um grupo que está aí unido há mais de 40 anos. Significaria dizer, então, que seria esta a vez do PMDB voltar a governar o Estado? O PMDB hoje é o maior partido do Estado em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista de capilaridade eleitoral, de representatividade política. Mas o PMDB cometeu um erro, que foi um erro protagonizado pelo seu líder maior hoje, político, porque há 2 líderes. Há um líder político, que é Henrique, e um líder eleitoral, que é Garibaldi. Henrique tem a força política, tem a articulação, tem o comando das lideranças políticas. Garibaldi tem o povo. É por isso que eles se diferenciam. E quando disseram que Garibaldi podia ser candidato, naturalmente o nome cresce. E aí o Henrique, ao invés de assumir a candidatura nessa lacuna de Garibaldi, ele ficou tentando construir uma candidatura inexistente, uma candidatura que é invisível. Era a candidatura do PMDB. Ora, se o eleitor não vota em partido, vota em pessoas. Os partidos no Brasil, eles são enfraquecidos. As pessoas sim é que têm força ou não. Então não é uma questão de você botar como o partido vai ter um candidato. E que candidato é esse? Henrique é forte como candidato? Eu acho que ele seria muito mais forte se desde o ano passado ele tem lançado a candidatura, tem construído essa candidatura junto à base de Dilma e junto aqui à classe política do Rio Grande do Norte. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade.
O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim. A vida em um novo sentido. Água mineral não é tudo igual. Você sabia? Água mineral de verdade tem leveza, sabor e, acima de tudo, qualidade. Isso só é possível quando a empresa tem uma fonte livre de contaminação e certificados de qualidade como o ISO 9001. Agora que você já sabe disso tudo, não se confunda na hora de matar sua sede. Água mineral de verdade é cristalina. A água mineral do consumidor exigente. cristalina.com.br. Na sede da Unicred Natal, caixas executivos e uma equipe de assistentes capacitados atendem de maneira ágil, moderna e individualizada para que seus cooperados ganhem tempo em suas transações e resolvam a sua vida financeira com tranquilidade. A consultoria Unicred é uma das razões que explicam o alto nível de aprovação da Unicred Natal. Comprove. Voltamos à nossa entrevista com o jornalista Túlio Lemos. Túlio, Henrique governador, candidato a governador pelo PMDB, qual será a melhor companhia para o Senado? Vilma do PSB ou Fátima do PT? Henrique pensou nisso e naquele momento, no ano passado ainda, a melhor companhia para ele era Fátima, porque reproduzia a Aliança Nacional PT-PMDB. E aí, para isso, ele trabalhou, inclusive, a retirada da candidatura de Vilma na chapa majoritária, deixando Vilma candidata a deputada federal. Com isso, ele praticamente ganhava por WO. Por quê? Porque ele matava também a candidatura de Robson, que sozinho, sem ter um nome competitivo, não poderia formar uma chapa majoritária com representatividade, com força eleitoral. Hoje a situação é diferente. Ele demorou, excluiu o PT da chapa, o PT ficou com Robson hoje, com a condição de formar uma chapa, e hoje só há essa possibilidade de ser com Vilma. É importante com Vilma? Sim. Por quê? Porque ela tem uma largada muito forte, tem um nome muito forte, chega bem no interior. A questão de Vilma é a fragilidade que em alguns momentos seu nome, o seu governo, por conta de alguns escândalos, pode representar durante a campanha, de ter que responder, ter que se justificar em alguns momentos. Mas do ponto de vista eleitoral, o nome de Vilma é muito mais forte. E a questão do vice? Como é que se configura? Como é que você está imaginando que possa se resultar a questão do vice-governador? O vice-governador Henrique, inclusive, já conversou com o deputado João Maia, para que o PR indique o vice. Embora o PROS tenha uma força muito maior do ponto de vista de representatividade, com mais deputados, mais vereadores na capital, e tem o presidente da Assembleia, o presidente da Câmara, e mesmo assim ficou numa posição secundária. Hoje a vice na chapa do PMDB está reservada para o PR. É possível que haja mudança? Sempre é possível, mas hoje está prometido, inclusive, para o deputado João Maia. E o PDT do prefeito Carlos Eduardo, que inclusive tem deputados na Assembleia, e que é um partido que, no primeiro momento, o deputado Agnello já disse que votaria na chapa encabeçada pelo PMDB. Será que também ele poderia ter um espaço como na vice-governadoria? É difícil, porque seria questão familiar. Se Henrique for o candidato, fica inviável ter Agnello como vice.
porque seria o tio e o sobrinho numa mesma chapa. Mas o PDT hoje é a noiva cortejada da eleição. Por quê? Porque tem o prefeito do maior colégio eleitoral do estado, inclusive bem avaliado, Carlos Eduardo, tem o prefeito também bem avaliado do terceiro maior colégio eleitoral do estado, que é Parnamirim, e aí tem uma situação realmente positiva para o PDT. Mas há uma situação em que Carlos Eduardo está entre escolher seus aliados de primeira hora, Robson e Fátima, ou ficar com o PMDB, que trabalhou e votou contra ele na eleição, embora depois da eleição o PMDB tenha ajudado a governar Natal. Mas é uma situação, hoje a posição de Carlos Eduardo é realmente muito difícil, porque em que pese essa possibilidade dele ter uma certa independência, ele está entre o discurso da coerência de votar reciprocamente em quem o ajudou, ou ficar com o PMDB e com Vilma, que Vilma ajudou, mas o PMDB trabalhou contra. Ou seja, é uma grande dúvida para Carlos Eduardo nessa eleição. E aí, no caso da vice, Agnello casaria bem, ele já disse isso, numa chapa de Robson com Fátima, mas na chapa do PMDB ficaria complicado, a não ser que o candidato seja Fernando Bezerra, aí sim, Agnello pode entrar como vice, que é também um grande nome. Agora, me diga uma coisa, não tem aquele exército que ganha e o exército que ocupa? No caso, o PMDB tem dado efetivamente uma ajuda ao prefeito Carlos Eduardo? Tem. Isso justificaria, então, esse apoio do PDT a Henrique? Em parte, porque, na verdade, em que pese o fato do PMDB ter sido adversário, durante o primeiro ano da gestão de Carlos Eduardo, Henrique, especialmente, foi muito importante e ajudou bastante a gestão municipal. Por outro lado, não Robson, mas o PT, por exemplo, pode cobrar de Carlos Eduardo essa ajuda. Por quê? Henrique ajudou tirando recursos do governo de quem? Do governo do PT. Então, se no PT há uma candidatura majoritária, por que não o Carlos Eduardo ter esse gesto de gratidão ao governo que está lhe ajudando? Então, é um fato que o PMDB tem ajudado, que Garibaldi, principalmente Henrique, tem ajudado Natal, como ele fez com Micarla, como ele fez com Iberê, com Rosalba também, mas há essa outra situação, é do governo federal que eu estou buscando ajuda. E quem é o governo federal na eleição? No caso lá é Dilma, aqui é quem? É Fátima. Onde é que Fátima vai estar? Comigo ou contra? Então é uma situação realmente complicada para Carlos Eduardo também. PSD, a pretensão de Robson, agora com a possibilidade dessa parceria com o PT. Você acha que isso vai até que ponto caminha essa união? Caminha até o ponto em que a aliança, a união se concretizar. A candidatura de Robson hoje, ela depende do PT. Como a de Fátima depende também de Robson, porque você não forma uma chapa majoritária em que não haja um sentimento de competitividade. E nesse caso há. Mas se o PT retirar o apoio por algum motivo, for apoiar a chapa do PMDB, mata a candidatura dele. Se ele, porventura, vier a desistir, mata a candidatura majoritária de Fátima. Então, os dois hoje são dependentes entre si, porque não tem força suficiente sozinhos, como é o caso de Vilma ter, de Garibaldi ter, sozinho de ir adiante numa candidatura. Túlio, por mim, eu estava cheio de perguntas, mas o tempo realmente é terrível. Vou fazer uma pergunta bem rapidinha antes de encerrar o programa. O seguinte, quando é que você acha que esse jogo vai estar mais claro para os jornalistas e também para o nosso telespectador? Em quanto tempo vai acontecer isso? Eu acho que daqui a uma semana, ou no máximo 2 semanas, nós teremos um quadro mais definido, porque essa indefinição está incomodando, inclusive, os próprios protagonistas. Garibaldi deu uma entrevista ao jornal de hoje dizendo que vai pedir pressa a Henrique para decidir. Vilma está meio incomodada também, porque o povo fica perguntando, é candidato ao governo, ao Senado. Por outro lado, enquanto há essa indefinição de um lado, o outro também não se define. Fátima fica tentando fugir um pouco, Robson fica com medo de perder o PT, ou seja, é todo mundo com medo de todo mundo. Essa é a única eleição em que ficou todo mundo com medo de todo mundo. Fátima está com medo de disputar com Vilma, Vilma com medo de disputar contra Fátima, Fernando Bezerra não queria disputar com Vilma, Robson não quer disputar contra Garibaldi, nem contra Vilma, Henrique não quer disputar contra Robson. Samba do crioulo doido. Todo mundo com medo de todo mundo, porque todo mundo quer ganhar, é mais fácil, né? A disputa é complicada. Túlio, com certeza, ao longo desse período todo de eleições, a gente vai voltar a conversar e eu vou chamar você de novo, se você aceitar, claro. Para a gente continuar essa entrevista num segundo momento. Será um prazer. Mas, além de lhe agradecer, eu não podia terminar o programa sem lhe presentear
com essa cestinha aqui da Maravilha. Casa do Nordeste, do meu amigo João das Castanhas. Coisa boa, tô vendo cada produto aqui delicioso, viu? Uma cocadinha aqui, a castanha. Isso para depois do Carnaval é fantástico. Maravilha. E dizer também para você e para os nossos amigos telespectadores que momentos especiais assim, a gente pede água cristalina com gás ou sem gás. Aqui, durante o programa, nós bebemos água cristalina com gás e realmente foi uma ótima pedida. É isso aí. A você, meu amigo telespectador, telespectadora, obrigado por sua audiência e tenha certeza no próximo Ponto de Vista, outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.pontovista.com.br, o blog do seu dia a dia.